Bom dia! Bom dia, Ló. Morrendo de saudade. Morri. Você sabe que eu te amo, né? Sei. Também, né, Paulinho? É. Quantos anos? Longa história. Estamos aqui com um grande amigo. Eu conheço esse rapaz há alguns anos. Mas antes da gente apresentar esse rapaz aqui fantástico, vamos nos apresentar? Vamos. Meu nome é Lorena Ribeiro, sou consultora, marketóloga e também vendedora da marca Junesco Global. Meu nome é Ana Paula, eu sou advogada, professora de inglês, trabalho na área de comunicação como locutora e apresentadora. Vulga Paulinha. E temos aqui meu querido amigo, mais de 10 anos em Israel. Mais de 10 anos. Israel Matoso, seja bem-vindo ao Café Delas. Bem-vindo, Obrigado, Israel. obrigado. Meu nome é Israel Matoso. Eu nasci em Curitiba, vim para Belo Horizonte já novinho, a torno de 8, 10 anos mais ou menos. Tive uma passagem uns 3, 4 anos em São Paulo antes de vir para cá. Mas vim para cá, uma boa parte da minha família era daqui, ainda continua sendo, a outra parte está lá em Curitiba ainda. Tem pessoal também em Maringá, Cascavel e por aí vai. Mas eu me considero essencialmente um mineiro de alma. Adoro Minas, adoro a cultura mineira, adoro fazer viagenzinha, como diz a música. Quanto menor a cidade, melhor. Adoro a culinária mineira, o povo mineiro. Eu sou, acima de tudo, mineiro, acima de qualquer coisa, sou mineiro. Mas você veio pra cá com quantos anos? Em torno de 9 anos, 9, 10 criança. anos. É, Criança. Eu morei em Curitiba, você falou aí, me deu saudade. Morei lá quase 2 anos, há muitos anos atrás. Não, todo dia, Paulo. E não sabia que você era paranaense. Gostei de saber. Sou paranaense, cidade. Curitiba é uma cidade muito boa, né? É a capital mais fria que tem no país, mas é uma cidade muito boa, muito agradável. Lá é famoso por ter as 4 estações num dia só. É verdade. Eu me lembro que quando eu ia trabalhar, eu trabalhava no Banestado lá, no departamento jurídico. A gente saía cedo, morrendo de frio, com casaco, cachecol, e aí depois vinha um calor danado, ainda chovia, e depois frio de novo. É assim, Curitiba, Mas aqui, São Paulo é assim também, tá? mas não como Curitiba. Não, mas São Paulo eu já fui lá várias vezes, eu tive que levar 3 roupas. Totalmente São Paulo diferentes. faz bastante frio, mas Igual igual Curitiba. Curitiba Não, é porque tem São Paulo comparação. chove, né, no meio do sol, assim. Mas né? o problema, por exemplo, do inverno de Curitiba é exatamente esse, chove muito, fica muito úmido e faz muito frio. Então nós morávamos, por exemplo, em casinhas tradicionais lá, casinhas de madeira. Olha, Então eu tenho alguns relances, mas minha mãe conta muitas histórias dos invernos mais tenebrosos, sei. do cano, que obviamente se é a casa de madeira, o cano fica exposto, ele é externo, né? Então a gente não tem água de manhã porque a água congelou. Isso é muito comum. E ainda tem muita casinha de madeira lá. O pessoal passa um perrengue lá no inverno. Lá é frio É demais. difícil. E eu falo que foi ótimo para mim, porque eu, depois de Curitiba, eu ia para os Estados Unidos e ia morar num lugar muito frio. Então eu tive o estágio antes, A preparação. a preparação de 1 ano e meio em Curitiba e depois fui para um lugar gelado também. Mas e aí, Israel, conta pra gente. Minha história, ela não é muito convencional, ela é bastante diferente, digamos que eu desde pequeno assumi um lugar de aventura na vida, na existência, vamos dizer assim. Porque eu vim para Belo Horizonte, muito moleque, logo ali aos 11, 12 anos, comecei ali a entrar na adolescência e grupos de amizade, aquela coisa toda, eu comecei a aprontar demais a conta, não tive uma vida educacional do ponto de vista do nível escolar mesmo, né? Ensino Fundamental 2, ensino médio, não foi nada fácil. Para não entrar muito em detalhes, mas assim, só para dar um norte, fui reprovado na 7ª série porque eu não quis fazer uma prova de recuperação de geografia. Aí eu vi que a coisa estava difícil, pedi para minha mãe me mandar para um colégio interno lá em Petrópolis. Aí você foi pro Fui colégio pro colégio interno? interno. 2 meses depois o pessoal pediu para eu Se retirar. me retirar. Nossa! Não foi uma situação muito simples. Aí voltei para Belo Horizonte.
Estudei, vim para algumas escolas, umas escolas particulares na região da Pampulha. Me toleravam lá até o primeiro ano do ensino médio e pediram também para eu me retirar de lá. Com muita educação. Fui expulso também do colégio, Foi Santa aprontava Marcelina? muito. Não. A gente estudou lá. Foi uma escola religiosa, tinha vertente religiosa e eu realmente não... A coisa não estava dando muito certo para mim, sabe? Enfim, aí depois eu vim para o Estadual Central, já que a escola particular não tinha condição, né? E aí o Estadual Central foi a última escola que pediu também para eu estabelecer relações em outros lugares. Nossa! Então foram um prazo de 3 anos, 4 anos, eu fui expulso de 3 escolas. A coisa não estava muito fácil. Você não foi um estudante convencional, Não, né? definitivamente não. Minha mãe já estava desesperada, já pedindo para eu focar mais no trabalho, porque eu trabalho desde os 8 anos de idade, vendia pãozinho 6 horas da manhã lá no bairro, lá no Morro Alto, lá no bairro Vespasiano, e de lá para cá mesmo? nunca deixei de trabalhar não. Trabalhar nunca deixei de trabalhar. Israel do céu. Sempre Me sustento desde os 8 Você anos. tem quantos anos? Você importa de 43. falar? 43? 43. Novo. Super novo, é Paulo? muito. Obrigado, mas não é o que as pernas dizem hoje, mas não. Tudo bem. Mas aí eu fiz, depois que eu saí do Estadual Central, eu resolvi focar só no trabalho. Entendi. Só no trabalho. Então, no primeiro ano do ensino médio. E a minha irmã mais 2 anos mais nova que eu, sempre levou muito a sério estudos e tal. E aí quando chegamos ali próximo dos 18 anos, alguma coisa assim, já tinha 1, 2 anos que eu não estava trabalhando, que eu não estava estudando, melhor dizendo. E aí minha irmã passou no curso, no vestibular de letras na UFMG. E eu vi ela ali estudando, indo para a universidade, eu tinha alguns amigos que já estavam na UFMG também, fazendo letras, um outro amigo fazendo psicologia. Eu olhei para aquilo e falei, cara, isso aqui eu acho legal, acho que é melhor eu, quem sabe, de repente, eu focar nisso daqui. E aí resolvi fazer vestibular. Fiz vestibular, na época eu fiz vestibular, quando geralmente, pelo menos antigamente, quando você não sabia muito o que você ia fazer, você ia para administração. Hoje administração, direito, não significa que todo mundo que está lá não sabe o que é, mas eu e a maioria na época não sabia muito o que fazer, que não tinha um grande talento, e eu nunca tive um grande talento na área acadêmica ou qualquer coisa assim que saltasse aos olhos. Na verdade não tenho talento nenhum até hoje. Mas é verdade. Mas é verdade. E aí eu fiz administração, fiz o vestibular para administração. Passou. Passei na PUC. Olha, parabéns. Só que eu esqueci que eu não tinha ensino médio. Meu Eu não tinha Deus ensino do médio. céu. Então, Você eu não formei, eu parei de estudar lá no primeiro ano. Claro, eu fiz vestibular já imaginando que se eu passasse por um acaso eu saberia o que fazer. E ele passou. E aí na época eu passei no vestibular e aí falei, bom, preciso de um diploma. Aí eu acho que até hoje deve ter aquelas provas que você faz, uma prova que vale ali a todo o ensino médio, né? Você faz por disciplina. Hoje chama Enseja, não é? Não sei, Não, Paulinho. o Enseja não, o Enseja é para aceitação ali no Enem mesmo, coisa desse Pois tipo. mas é para quem ainda não acabou, não tem o diploma. Você teria que fazer a Seria prova, tipo um tem que supletivo? ter 18 anos, é como se fosse Supletivo. 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 Mas eu não cheguei a cursar o supletivo, Você só eu fez a fui prova. fazer a prova. Deu certo? Aí hoje comecei a fazer algumas provas, passei e aí ficou faltando, porque eles marcam tudo muito rápido, né? Pelo menos antigamente era assim. E faltava a prova de matemática. Aí resolvi estudar lá um pouquinho lá para ter uma noção básica e consegui passar e levei a declaração de conclusão do segundo grau, né? Hoje ensino médio, para o pessoal aceitaram e enfim. Nossa, cara. Cheguei a Que fazer aventura, mais ou menos 6 meses, de administração. 1 ano de administração, mas vi que realmente não tinha, não vou dizer talento, porque como eu disse, não é falsa modéstia, não tem nada a ver com isso. Eu realmente não me vejo assim como uma pessoa muito talentosa para nada, a não ser para tomar uma com os amigos, mas como isso não é profissão, então não tem muito o que fazer. Então eu vi que aquilo realmente não estava preparado para aquilo. E aí, com a influência de alguns amigos, eu acabei descobrindo um prazer enorme, porque até então nunca me lembrava de um prazer por aprender. Né? Isso por mais óbvio que seja, de fato é a base de todo e qualquer processo educacional.
Se o sujeito não descobre o prazer pelo aprender, ele está fadado a Sim. cumprir algo protocolar ou ao fracasso. Ou nem cumprir, né? Ou nem dá conta de cumprir, de ir até o final. Como no Então seu eu caso. descobri ali o meu prazer em aprender questões de humanas. Sei. Me vi, por influência desses amigos, eu fui me vendo muito envolvido por esses Mas assuntos. aí você entrou por... Inicialmente a pra psicologia, não, pelos assuntos da psicologia. Psicologia. E, enfim, literatura, psicologia, eu comecei a adentrar aquela área e fiquei encantado. Uhum. Aí eu fui, fiz outro vestibular para psicologia na PUC também. Uhum. Fui, fiz vestibular, passei o vestibular da PUC e aí comecei já no ano seguinte a psicologia. Uhum. Comecei psicologia e eu estava lá, né, minha mãe dando graças a Deus porque eu estava dentro de uma faculdade, isso dentro do meu histórico até então recente, era uma coisa assim fenomenal, porque alguém que estava com histórico ali no ensino médio, essa situação toda, minha mãe estava super feliz. Era outro filho, né? Outro filho. Aqui, nós vamos só fazer um intervalo. Olha onde é que você parou, tá? Tá bom. Que a gente já volta no segundo Parou na bloco. psicologia. Voltamos já. Tá. Voltamos. Eu te cortei geral, né? Te Não, sem cortei, mas não sei. Se quiser uma ajudinha, É você para molhar a parou- palavra um pouquinho. Você parou na psicologia. Sim, eu tava. Aí eu fiz o vestibular para psicologia, Passou. passei, comecei o Tudo curso. na federal. Na PUC. Tudo na Na PUC. PUC, na PUC. Né? E aí me apaixonei pela psicologia e comecei a realmente estudar. Eu tinha muita dificuldade acadêmica, porque obviamente eu nunca tinha me dedicado aos estudos, então meu nível de leitura, minha capacidade, as habilidades ali de leitura, de inferência, enfim, eram ainda muito precárias. Né? Eu era um sujeito muito esforçado, mas nitidamente eu tinha déficits assim, acadêmicos mesmo, né? Básicos por conta de todo o histórico até então. As ferramentas. Mas batalhava muito, consegui sair bem nas provas, né? Tive uma reprovação em uma disciplina. E exatamente por ir aprofundando na área da psicologia, quando eu estava no 5º período, na metade do curso, se eu não me engano, eu tive uma disciplina chamada existencialismo, que é uma disciplina essencialmente filosófica. E naquilo ali, aquilo foi como se fosse uma pancada para mim. E com a disciplina, com uma professora espetacular também, que é muito provocativa e me acertou em cheio, eu descobri que, na verdade, o que eu estava procurando na psicologia não eram as questões psicológicas, ou a ciência, ou as ciências das psicologias, mas era essencialmente os aspectos fundamentais da psicologia, que é a filosofia. Eram as questões anteriores, Olha. porque eu fui tudo num processo ali de aprendizado, de estabelecer relações, coisas desse sentido. Então, nessa disciplina, eu comecei a disciplina no semestre, no final do semestre, que estava no meio do ano, eu já decidi largar tudo de novo. Minha mãe quase teve um troço, porque aí também já falou, não, peraí, Segundo curso. pelo amor de Deus, né? De novo, Israel, não, peraí, você tem que terminar alguma coisa e tal. Eu falei, mãe, vou terminar, mas vou terminar aquilo que eu nunca tinha sentido antes, é o prazer, não tem como expressar o prazer que você tem quando você realmente descobre descobre assim, o conhecimento que realmente te atrai profundamente. Sim, então sim. você descobre, você passa a aprender de fato, você passa a ter de fato um grande prazer por descobrir coisas novas e se dedicar, porque o processo de aprendizado, o estudo, seja qual nível que for, exige muita energia, exige muita compenetração, é muita dedicação. Sim, com certeza. Então eu acabei largando, voltei a fazer cursinho pré-vestibular. Voltou a fazer vestibular. Voltei a fazer vestibular e aí eu, na época, fiz para filosofia e eu fiz para 2 instituições. Eu descobri uma instituição por um professor dentro do cursinho, antigamente chamava ISE, Instituto Santo Inácio. Sim. Hoje ela se chama Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAJ. E aí ele me falou sobre a instituição, que era uma instituição de formação de padres. Falei, pô, mas eu não quero ser seminarista nem nada, não. É aberto para o público leigo. E enfim, é um instituto assim, extremamente respeitado. É aquele do Planalto? É aquele do bairro Planalto. Ah, tá. Faz a Com rotatória. uma excelência incrível. E aí, tanto que na época eu passei na UFMG
e passei na FAD. Sim. E eu optei por fazer na faculdade jesuíta. Olha. Primeiro, assim, pela Mas excelência é. da faculdade. Segundo, porque eles tinham, não sei como é hoje, mas eles tinham um processo de filantrópico muito legítimo. E eu consegui bolsa de 100% na época. Ó, que ótimo. Bacana. É uma faculdade muito cara, mas eu consegui a bolsa de 100% e lá você estuda de manhã, todas as manhãs, e 3 tardes por semana. Quase Então, integral, com né? isso, eu formaria em 3 anos e não em 4 anos como na UFMG. Então eu optei, até para tentar recuperar um pouco do tempo perdido, eu optei por fazer na FAD, porque com bolsa e ainda em 3 anos, né? E eles ofereciam ensino de línguas também, espetacular, hebraico, italiano, alemão, enfim, tudo aquilo que Nossa, você, dentro de um completo. cronograma de estudo que você faz, latim, né? O grego antigo também. Então a gente tem uma opção assim enorme lá do ponto de vista intelectual para mergulhar naquilo ali. Sim. Enfim, fui para a faculdade, formei lá, sou imensamente grato ao padre McDowell, que era reitor na época Sim. e que me ofereceu a bolsa, me deu uma assessoria pedagógica, porque eu tinha muita, assim, na psicologia já era extremamente difícil, complexo, eu já aham. tinha muita dificuldade. Imagina A filosofia foi um desafio enorme para mim, enorme, enorme. Mas batalhei em cima desse ideal, consegui formar nos 3 anos. Antes mesmo de formar, desenvolvi um projeto ali de mestrado, emendei com mestrado na própria faculdade jesuíta. E a FAD só tinha, e só tem até hoje, né, o mestrado, né? Sim, sim. Emendei então com mestrado na área de filosofia contemporânea. Eu sempre trabalhei com um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E é um filósofo que sempre me provocou bastante. E dali comecei já, desde a minha graduação, comecei a dar aula. Comecei a dar aula, na verdade, para crianças de 5, 6, 7, 8 anos, até 10 anos. Então você se encontrou, né? Se encontrou. Me encontrei e dar aula, isso para mim Interessante. foi assim, realmente muito Aí eu já te conheci. espetacular. Eu acho que a gente se conheceu mais ou menos nessa época. Você dava aula no Pitágoras? Não, eu dava aula, eu comecei dando Pra aula em crianças, escolas crianças. pequenas, em bairro Ah, entendi. e tal. Depois eu fui para algumas escolas melhores, dei aula no colégio Sagradinha, né, o Sagrada Família ali na Catalão. Dei aula durante muitos anos também no colégio São Pascoal, que infelizmente fechou já tem um bom tempo. Depois fui para algumas escolas um pouco melhores, fui para o colégio Santo Agostinho, em Nova Lima. E coincidiu que na época que eu fui para o colégio Santo Agostinho Nova Lima, eu já tinha apresentado a dissertação de mestrado, e aí eu comecei a dar aula na PUC, como professor contratado, nas disciplinas de filosofia e de cultura religiosa. Aquele projeto que você fez, que você convidou o Marcelo para participar dos passeios históricos, das cidades históricas. Então, aquilo Foi na nessa verdade foi nessa época, mas era um projeto que quando eu estava na escola, eu percebi uma oportunidade de negócio. Isso. E aí eu continuava fazendo aquilo que eu amava, também amava isso, mas eu vi a possibilidade de criar uma empresa de turismo pedagógico. Certo. Porque eu estava em uma escola aqui no centro dando aula, e aí eu fui participar de um evento, pediram para eu acompanhar, e foi muito mal organizado, colocou até em risco as crianças. Eu falei, cara, poxa, quais empresas estão atuando nisso aqui? Eu vi que tinha pouquíssimas. Certo. Aí eu resolvi abrir uma empresa e trabalhar com turismo pedagógico, e foi o que suplementou, vamos dizer assim, a minha renda durante um bom tempo. Foi, né? Uma Durante ideia um bom boa, tempo. hein? É interessantíssimo. Ainda bem que eu acabei tomando outro rumo, porque depois dessa pandemia, você imagina se eu dependesse Sim, desse. Do turismo É, pedagógico. Nossa, seria falência completa. É. Né? Mas enfim, E como segui. que foi o direito? Então, eu segui pela filosofia, estava dando aula no Já Colégio na Santo Agostinho, universidade, na PUC, é. estava muito bem, financeiramente já estava muito bem. E aí eu entrei no doutorado em filosofia para seguir no doutorado em Sua filosofia acadêmica. na UFMG. Na FAD não tinha, então fui para a UFMG, seguindo com o mesmo autor, linha de filosofia contemporânea, focando especificamente em filosofia da religião, o filósofo Nietzsche. E trabalhando, enfim, vendo como é que as coisas funcionavam, e aí eu já tinha casado, enfim, já estava vendo, já surgiram outras necessidades financeiras, de projeção de estrutura de vida, coisas desse tipo. Quando eu olhei para o cenário político, inclusive, e eu vi
que eu tinha um grande sonho, que era passar num concurso público para professor em alguma universidade federal. Se fosse do interior, melhor ainda, São João del Rei, Ouro Preto. Era o estilo de vida que eu queria para mim, Juiz de Fora. Entendi. Mas eu percebi que, na verdade, esse cenário que estava tão abundante de investimento na educação não ia prosperar. Eu olhei para frente e vi, não vai dar certo isso daqui. E olhei ao mesmo tempo para as instituições privadas, eu vi a PUC dependendo totalmente de repasses também, que ela teve uma expansão gigantesca a partir do momento que você teve repasse do governo federal para fazer os financiamentos estudantis, ProUni, FIES especialmente, né? E eu vi que aquilo ali também ia secar. E eu olhei para o colégio que eu dava aula, é um colégio espetacular, mas com um nível de exigência altíssimo, Certo. e que eu me sentia bastante instável ali. Falei, olha, se eu continuar insistindo aqui, apesar de eu amar a filosofia, da perspectiva profissional de garantias financeiras, eu percebi que a coisa não ia caminhar bem. Então eu optei por abandonar, eu estava no primeiro ano do doutorado, conversei com o orientador, falei, olha, você vai me desculpar, mas estou trancando. E aí tranquei, parei com o doutorado e aí decidi, depois de pensar bastante, decidi ir para o direito. E aí comecei do zero o direito. Você encarou outra Saí do lugar de faculdade. professor, dentro da própria PUC, inclusive porque o direito eu fiz na PUC. Saí do lugar de professor e voltei para a cadeirinha ali de aluno, focado em formar o quanto antes. longo, né? É um curso de 5 anos. Eu eliminei várias disciplinas, ao total 11, porque eu já tinha feito essas disciplinas com conteúdos semelhantes. E algumas outras, por exemplo, o direito lá nós temos, além de filosofia do direito, nós temos 2 disciplinas de filosofia e 2 de cultura religiosa. E eu dava aula dessas disciplinas, então não fazia o menor sentido. Então fui, ao total eliminei 11 Ia disciplinas. dar aula pro professor. E para adiantar o meu processo, porque eu estava bastante focado, eu, ao invés de fazer 6, 7 disciplinas por semestre, eu fazia 8, 9, 10, eu cheguei a fazer 14 disciplinas por semestre. Nossa! Que isso? Então, pois é, aí E trabalhando, né? conjugou exatamente quando eu comecei a focar, aí eu já tinha me desvinculado do Colégio Santo Agostinho, e a PUC naquele momento já não estava chamando mais professores contratados, porque o número de alunos já tinha reduzido muito. Então foi exatamente nessa virada minha de decisão que esse cenário aconteceu até muito antes do imaginável. Nossa, Israel. Nós vamos dar só um intervalo. Nossa, o papo tá bom Que demais. história, gente. Nossa, Eu não conheço, não sabia de nada disso. tá profundo como a filosofia. Bom, a gente volta daqui a pouquinho. Então. Voltamos. Deu um segundo corte, hein? Pode cortar. Porque assim, Falo demais. nossa, não é demais. É porque são. E olha que você está resumindo. São muitas experiências. Você não está entrando no detalhamento. Não. Nossa, a Porque história tá essa boa. foi uma mudança assim, né? Porque você estava falando agora a questão do direito, né? Porque o direito, sim. foi? Você chegou a estar na Sim. faculdade fazendo até quantas disciplinas? Eu cheguei a fazer 14. 14 disciplinas. Não, porque na verdade eu ainda queria fomentar Qual o muito seu a questão talento, da Isso pesquisa. é um talento, hein? Não, definitivamente não é força modéstia, isso não é talento, é realmente assim, é querer fazer alguma coisa acontecer. Sei. É esforço puro, porque eu não sei, talvez eu esteja entendendo errado também, talvez a minha perspectiva não esteja correta, mas eu entendo que talento é quando você faz algo de forma muito fácil. Flui, né? Flui, facilmente. Mas aqui, vira E pra mim e nada fala que eu vou disso ter que pra fazer mim- 14 matérias na faculdade. Não, mas é não. uma questão assim, de um contexto ali, de você estar tão focado numa coisa, que você consegue superar todas essas dificuldades. Mas fácil definitivamente não foi. Sim, É sim. extremamente difícil. E vem também, eu acho que não só você falou em esforço, é o esforço sim, com certeza. Mas também tem aí já a sua bagagem, Não né? tenho dúvida. A bagagem de ter feito Não tenho filosofia, de ter virado professor. E Então o meu isso tudo te ajudou. processo de conseguir passar pela filosofia foi tão intenso, tão complexo, tão profundo, tanto na graduação como no mestrado,
que de fato eu tinha conseguido superar uma dificuldade enorme que era de base. Aham. Então esse foi muito dolorido, foi muito difícil, e aí quando eu tive que regredir, entre aspas, um pouco, Sim. naquele lugar de aluno, tanto que assim, fazer essas disciplinas foi muito difícil, foi complicado, mas além das disciplinas, eu fiz uma proposta de projeto de pesquisa lá que foi aprovado pela PUC, que eu era o coordenador. Então durante um ano, se não me falha a memória, acho que até foram 3 semestres, 1 ano e meio, eu criei um grupo de pesquisa em Direito Constitucional Olha. na PUC, e eu coordenava, fazia uma reunião quinzenal com as leituras, as pesquisas, e para a gente desenvolver uma pesquisa paralela, porque eu vi a necessidade até dos outros alunos Nossa, de que trabalhar seu com pesquisa. colega nessa época que pôde assim, conviver com você, talvez com mais proximidade, ganhou muito. Ah, tomara, assim, mas Nossa. a ideia realmente era Se eu incentivar muito fosse isso. seu colega nessa época, eu teria ganhado Você muito. estudou na PUC, Malu? Estudei. Só que eu formei antes dele, eu formei em 96. Assim, Certo. gente, não entrando. Faz pouco tempo, Eu foi formei em ontem. 94. Eu formei na Coração Eucarístico, você chegou a fazer Coração lá Eucarístico. também, né? Eu fiz lá à tarde, porque quando eu comecei o curso eu dava aula de manhã e à noite, Aham. era o único curso em Belo Horizonte que tinha o período da tarde, então para mim era perfeito. Vespertino, né? E a galera da tarde é top demais. Mas eu consegui formar em 3 anos e meio, fiz a prova da OAB antes mesmo de formar para poder eliminar aquilo ali. Como eu fazia muitas disciplinas, nem precisei estudar muito para o exame da ordem, porque, por exemplo, no último semestre eu fazia 13 disciplinas, 3 disciplinas só de direito empresarial das 4. E ainda tive sorte de cair muitas questões de direito empresarial, então estava tudo muito fresco na minha cabeça e consegui depois desenvolver. E direito constitucional você deve ter fechado, né? Ah, eu nem sei, eu só olhei a pontuação, nem conferi nada não, passei, vambora. Eu Segue o também sou jogo. assim, passei com 60. Eu passei 61, maravilhoso. 61 é 100. Então você Tô tinha nem aí. a sua OAB antes de formar. Já Antes de tinha formar. a OAB definitiva. Definitivo. Não, É. foi 60 Parabéns. o mínimo. Então, 60 é o mínimo. Se você tirar 61 é a mesma coisa que 100. 100 passou. Tá ótimo. Morreu a nota. Parabéns. Tá Aí eu ótimo. também sou dessas aí. Mas quando eu estava na faculdade de Direito, como eu já fui para o curso de Direito com a mentalidade muito mercadológica, muito como um business, como um negócio, Foi maduro, eu né? fui, obviamente, eu tinha prós e eu tinha contra também. As Aham. situações muito, assim, que eram grandes obstáculos para mim. Por exemplo, eu não consegui fazer estágio, foi uma opção não fazer. E você adquire experiência exatamente com estágio, né? Ali na labuta e coisas desse tipo. Verdade. Então, mas eu ao mesmo tempo eu percebi, e aqui eu não necessariamente sou um exemplo para ninguém, só estou contando a minha trajetória. Certo. Talvez o ideal, e cada um pode de repente fazer uma trajetória e ter êxito nisso também, Sim. talvez o ideal seja exatamente isso, cumprir todas as etapas, começar no estágio no segundo, terceiro período, começar a construir um network, começar a desenvolver algumas atividades nesse sentido, para poder ampliar a rede de relacionamento e rede de conhecimento também, Certo. com vários saberes. Só que eu não tinha essas etapas, eu não podia, eu não tinha tempo para cumprir com essa etapa convencional. Então eu olhei para o cenário e falo, como é que eu faço para superar essa deficiência que eu nitidamente vou ter? Olha, tudo bem, eu não vou ter esse know-how, esse conhecimento, mas eu tenho determinadas características e qualidades pela minha idade, por alguns negócios que eu já desenvolvi, por toda a capacidade ali de relacionamento que você desenvolve com a própria vida, que eu pensei, ao mesmo tempo eu tenho essas características que são características próprias de um empreendedor. Certo. Então, ok, não vou ter a experiência de advogados, vamos dizer assim, que estão ali no tete-a-tete com o juiz, no fórum, no peticionando, coisa desse tipo. Mas eu posso contratá-los? Se eu me tornar um empreendedor? Posso. Se eu não me tornar um empreendedor, eu vou depender do emprego de outros escritórios. E aí eu teria que passar por essa trajetória para convencê-los de que o aspecto técnico ali do direito eu sou muito bom e tal. Mas ao mesmo tempo, se eu fizesse isso, o salário seria muito pequeno e eu já estava com a vida lá na frente.
né? Já estava casado, Nesse quando eu formei minha ponto, filha já tinha nascido. Então foi uma questão estratégica, eu falei, não, eu vou tratar disso aqui como negócio, eu sou empreendedor. Não dá pra retroceder, não. Não tem jeito, No não tem jeito. acadêmico, sim. Mas Não tem jeito, exatamente. Então, o que eu optei? Eu optei por tratar o direito como negócio. Quando eu já estava lá na graduação ainda, na verdade, quando eu ainda estava na graduação, eu falei, então se eu não posso trabalhar no direito de forma convencional, como é que eu faço? Bom, aí eu olhei para o cenário e eu vi um oceano azul de oportunidades no que diz respeito à advocacia na internet. Havia, ainda há, uma barreira enorme em relação à capacidade do trabalho do advogado ali na internet, e eu comecei a pensar algumas possibilidades, e assim que eu formei, eu coloquei em prática um projeto que eu tinha pensado sozinho, na minha casa, sem escritório, sem nada, para atender na área do direito do consumidor. Aí eu resolvi desenvolver um site chamado Canal do Consumidor.com.br e nós começamos a desenvolver algumas captações na área do direito do consumidor no sentido amplo. que bacana. Ao começar a trabalhar e já tentando buscar um retorno financeiro que eu precisava, obviamente, eu comecei a reajustar, a perceber que na verdade eu estava trabalhando de forma muito ampla, gastando muito tempo, atendendo uma demanda enorme, assim, com todo mundo que entrava em contato comigo, com coisas simples. Ah, doutor, esqueci o meu frango lá no caixa do supermercado, o que eu faço? Eu tenho direito a isso. Isso não é uma demanda jurídica viável, né? Não dá retorno. Então, eu continuei oferecendo esses portais que eu criei, por exemplo, são portais, obviamente, para oferecer informação, utilidade pública, e inevitavelmente eles acabam entrando em contato. A gente não oferece, não exige que ninguém, não incentiva ninguém a ajuização, qualquer coisa do tipo, hipótese nenhuma. Então, eu percebi, eu calibrei o meu projeto na área de direito do consumidor ao perceber que existia uma única demanda que dava retorno financeiro mais rápido e ao mesmo tempo era uma estrutura processual mais simples, que eu conseguiria replicar facilmente, que é a questão da negativação indevida. Negativação. E aí, ao invés de eu trabalhar com um portal enorme, cheio de informações, em parceria com um profissional do marketing digital, eu pensei essa demanda dentro do direito do consumidor, negativação indevida, e ao invés de eu rodar a campanha em Belo Horizonte, região metropolitana, eu ampliei para o país inteiro. Então eu criei uma landing page, não tirei do site mais complexo, eu criei a landing page tratando sobre esse assunto chamado negativação indevida, negativação indevida, né? .com.br. Ainda tinha esse domínio disponível, rapidamente eu fui lá, comprei o domínio e desenvolvi um projeto em cima disso. Aí a partir disso a coisa deslanchou, aí a gente escalou. Isso demorou quanto tempo entre você iniciar ali a página? Eu demorei no canal do consumidor em torno de 6 meses. De 4 a 6 meses, quebrando a cabeça, entendendo o modelo de negócio. 6 meses e depois abriu. Aí quando eu percebi isso, desde o momento em comunicar sobre um novo projeto e desenvolvimento da landing page e divulgação nas campanhas de Google, especialmente, para até validar a campanha, saber quanto que eu deveria investir, quanto que eu ia ter de retorno, qual o potencial de investimento, quanto que eu ia ter de potencial de retorno, foram 2 meses só. Nossa, porque aí eu já tinha... Então tudo menos de um ano. Não, certamente. Mas você trabalhou com um gestor de tráfego para olhar a questão do Google Ads? Isso, com um parceiro meu, que foi um cliente meu lá atrás, que ele é um profissional dessa área, ele é de Brasília, eu nunca me encontrei com ele pessoalmente, inclusive tudo online. Nós fechamos a parceria, eu ofereci um percentual como sociedade para ele acreditou no projeto, porque ele não é um profissional que você contrata para ele fazer um tráfego pago para você. Ele gostou do meu projeto e falou, eu quero fazer, estou contigo. Ele tem os projetos dele e ele comprou, entre aspas, o meu projeto e nós desenvolvemos isso daí. Da negativação indevida, aí eu já tinha um outro projeto engatilhado, que é trabalhar também com as plataformas online, oferecendo assessoria jurídica para os estudantes que estão focados em concurso público. Quer dizer, já não tinha mais a ver com o direito do consumidor. Não, aí eu já ramifiquei para a área do direito administrativo. Eu tinha um advogado lá, um cara que já tinha um know-how nessa área,
que a gente já sabia o potencial que essa frente tinha e a gente estava esperando o momento certo para desenvolver. E aí começamos a desenvolver esse projeto também, que também já foi validado, ele foi validado em aproximadamente 2 meses também, já sabendo a mesma coisa, onde trabalhar, esse é um projeto mais complexo, né? E ele não tem uma landing page específica, nem um site específico, porque esse projeto já é importante que você relacione ele a uma autoridade do escritório, então ele está lá com o nosso escritório, se chama matosefreitas.com.br ou matosefreitas@Instagram. Esse projeto ele já está vinculado diretamente ao nome do escritório. Entendi. Então, esse atendimento a qualquer pessoa que tenha qualquer irregularidade, ilegalidade no Brasil inteiro, voltado para concurso público. Então, desde uma pessoa que faz uma prova e tem uma questão que deveria ser anulada e não foi, questão objetiva, revisão de nota em redação, ou então, por exemplo, alguns concursos policiais, onde tem o TAF, o teste de aptidão física, geralmente tem muitos problemas nesses exames de aptidão física. Enfim, qualquer etapa, nós temos situações, por exemplo, onde um sujeito que foi fazer o TAF, o exame médico, fez o TAF assim, com nota máxima, o cara é um atleta, ele tinha uma cicatriz de uma fratura que ele sofreu com 10 anos e ele foi reprovado no exame médico por conta da cicatriz óssea. Obviamente não há previsão legal. Né? Então nesses processos seletivos há muitos abusos. E aí, muitos abusos. Israel, pode ser um concurso, você pega assim do nível federal a municipal de qualquer cidade do Brasil. Todos os problemas que você possa imaginar, o que podem surgir em concurso público. Todos, em qualquer região desse país, porque nós estamos situados em Belo Horizonte, a nossa sede aqui, mas nós criamos uma rede de advogados correspondentes pelo país inteiro. Entendi. Então eles nos atendem onde você possa imaginar. Só para vocês terem uma noção, nós na campanha, por exemplo, de negativação indevida, nós tivemos 3 ou 4 clientes que são indígenas. São indígenas. Obviamente são indígenas, o que não significa que não pode ter no celular, não pode ter acesso no mínimo aos seus direitos como cidadão, inclusive. Né? E esses indígenas são de que estado? Eles têm do Amazonas, tem do Pará. Nossa, Israel! É muito legal. Tem indígena aqui também no interior de Minas Gerais, tem um pessoal muito bacana aqui também. E agora, o próximo projeto que a gente está desenvolvendo, vamos colocar em prática agora, é na área de direito de família e previdenciário. Porque nós estamos criando agora, oferecendo orientações e informações para quem precisa regularizar união-estado. Pessoas que estão com problema, precisam de um reconhecimento judicial de união-estado. Porque quem passa por esse problema precisa ter o reconhecimento do casamento, que equivale-se à comunhão parcial de bens. Talvez teve o seu parceiro faleceu, vai precisar pedir uma pensão e talvez tenha direito à herança. Então são muitos problemas que estão em torno de uma questão essencial. E para todos os gêneros? Para todos os gêneros. Sabe por que eu falo isso? Porque eu conheci um casal de homossexuais, né? Que eles viveram uns 40 anos. E a dificuldade para ter o reconhecimento dessa união? Aí foi aquela confusão. Quem faleceu foi o que fomentava a casa, que pagava as contas. Exatamente. E tal. E a pessoa fica aí, ó. Fica aí nessa luta aí. Infelizmente tem que recorrer à justiça, mas certamente isso está pacificado. Tem direito à pensão, tem direito à herança, todos os direitos, como qualquer cidadão, até porque ele é um cidadão. Exatamente. Isso é Por isso que eu quis fazer essa referência aqui, porque é um caso que me chamou muita atenção. Sim. E é em Minas Gerais. Não vou falar nomes. Bom, o nosso programa acabou. Ai, que dó. Aliás, já acabou. Fica sempre com aquela sensação. Ele volta aqui, a gente ué. não falou tudo, você tem que voltar. Ele é nosso parceiro. Não, mas você não esqueceu tem. que ele é Não, nosso claro parceiro? Mas sério, dá sempre essa sensação assim, nossa, eu queria fazer tanta pergunta, eu queria puxar algo que ele falou para uma outra conversa. Você volta aqui depois, né? Volto, uma prazer. Volte Para mesmo, nós vai ser um prazer mesmo. A gente vai Vamos. deixar nosso contato, você deixa no final, tá bom? Ótimo, sem problema. Gente, meu contato então no Instagram é @LorelaRibeiroNogueira. Meu TikTok, que agora eu sou TikToker, Uau. leitora de livros. Meu TikTok é Seja Mais Jovem. E meu celular 319-8749-0181.
Meus contatos, anapaulapinho@gmail.com. Meu Instagram, Ana com 2 M's, Ana Gomes 427. E o meu WhatsApp, 31996040553. Contato do lado do escritório, Matoso e Freitas, Matoso com 2 T's e 1 Z.com.br. E o Instagram, a mesma coisa, Matoso e Freitas. Quer deixar o WhatsApp, alguma coisa? Tem lá, tem lá, contato tudo do lá, WhatsApp, né? tá tudo lá. Israel, muito obrigada pela sua Não, presença. imagina, eu que agradeço. Isso, conheci muito a sua história hoje, hein? É. Fantástico, hein? Uma história muito rica. Que bom. Muito obrigada, Eu que adorei. agradeço. E eu acho que a sua história é inspiradora. Não, tomara. É sim. Não Nossa, é uma com história certeza. muito fácil, mas tomara Por que isso Maravilhosa. mesmo. quem sabe ajude Principalmente alguém aí, a ter coragem Você e foi força. falando para quem eu que sou mãe, principalmente para os filhos, né? Que você vê uma criança que não gosta de estudar e tudo, você fica, o que será do meu filho no futuro? Olha aí, Olha gente. aí, ó, o futuro. Olha o futuro. Tá certo. Bom, então, até o próximo. Até o próximo, Israel. Até a Café próxima. delas. Café Obrigado, delas. obrigado.